O que significa para você a ideia de repartir? Nós podemos repartir uma quantidade de diversas maneiras. Distribuir igualmente, ou seja, em quantidades iguais, ou distribuir sem ter a preocupação de que as quantias resultantes sejam as mesmas. Vou dar um exemplo. Se eu tenho 6 camisetas para dividir entre os meus 2 filhos, eu tenho 2 hipóteses. O mais velho ganhar algumas a mais, porque o mais novo só gostou de alguns modelos, e nesse caso repartiu-se a quantidade, mas em quantias diferentes. Se os 2 recebessem a mesma quantidade, as 6 camisetas teriam sido divididas igualmente entre os meninos. Nesse novo episódio, nós vamos estudar os conceitos envolvidos na operação da divisão e o trabalho inicial envolverá apenas os números naturais. O primeiro conceito envolve a ideia, então, de distribuir em partes iguais. Vou dar algumas ideias aqui para você e depois nós vamos sistematizar as operações. Primeiro, vamos às ideias. Vamos repartir igualmente 6 cenouras entre 2 cavalos. Outra ideia. Vamos distribuir igualmente 12 biscoitos entre 2 cachorrinhos. Mais uma ideia. Vamos dividir igualmente 9 peixes entre 3 gatos. O segundo conceito, que envolve a ideia de estimar quantas vezes uma quantia cabe dentro da outra. Veja alguns exemplos desse caso. Quantos pacotinhos com 5 balas eu posso formar com 35 balas? Ou um outro exemplo. Quantos grupos de 6 crianças eu posso formar com 30 alunos do período da manhã? Para responder a essas e outras questões, nós vamos utilizar objetos ou cubinhos do material dourado. Vamos ler alguns exemplos e pensar em como responder a essas questões. Distribuindo igualmente 28 balas para 4 crianças, quantas cada uma vai receber? Então você está usando aí os objetos ou 28 cubinhos do material dourado, ok? Então você deverá formar 4 conjuntos. Então, de posse das 28 balas ou dos 28 cubinhos, você deverá formar 4 conjuntos. O que você fará é distribuir os 28 cubinhos em 4 conjuntos de quantidades iguais. No final da distribuição, você poderá responder a pergunta do problema e dizer que cada criança receberá 7 balas. Outra situação. Ana tem 36 pratos para separar em 3 pilhas iguais. O que você tem que fazer para saber quantos pratos há em cada pilha? Então, pegue seus 36 objetos ou 36 cubinhos do material dourado e forme com eles 3 grupos com quantidades iguais. Você pode ir separando um a um e, no final, fazer a contagem. Você deverá ter encontrado 12 unidades em cada conjunto. E a resposta da questão é que Ana separou seus pratos em 3 pilhas de 12. Agora, nós já podemos começar a fazer registros. Até agora, em nossos exemplos, nós não fizemos o uso da linguagem matemática. Nós vamos voltar aos exemplos citados no início da nossa conversa. Nós dissemos que iríamos repartir igualmente 6 cenouras entre 2 cavalos. Quantas cenouras cada cavalo vai receber?
Então, nós temos 6 unidades para dividir por 2. E o que nós vamos encontrar são 3. Então, na linguagem matemática, nós estamos fazendo 6 dividido por 2 igual a 3. E o símbolo da divisão podem ser 2 pontos ou um traço de fração, que no Braille é utilizado pelos pontos 2, 5, 6. Um outro exemplo que nós demos, a distribuição dos 12 biscoitos entre 2 cães. Então, na linguagem matemática, 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, 12, os 2 pontos, ou 12 por 2, que utilizamos o traço de fração, e o sinal de igual e o 6. Na divisão dos peixes entre os gatos, nós temos 9 peixes entre 3 gatos, e você pode dizer 9 dividido por 3 igual a 3. Vou voltar e vou justificar estas respostas de uma outra forma para você. Repetindo então. Por que 6 dividido por 2 é igual a 3? Porque eu peguei 6 cubinhos, separei em 2 grupos, em 2 conjuntos, e a minha contagem foi 3 unidades em cada grupo. É isso? Mas nós também podemos pensar no caminho inverso, na relação que a multiplicação tem com a divisão. Vamos pensar nisso bem devagar, com muito carinho, com muita atenção. Vamos justificar, então, por que 6 dividido por 2 é igual a 3. Isto é verdade porque 3 vezes 2 é igual a 6, correto? Da mesma forma, nós dissemos 12 dividido por 2 igual a 6. Por quê? Porque, fazendo o caminho inverso, 6 vezes 2 é igual a 12. Da mesma forma, os peixes. 9 dividido por 3 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. No nosso segundo conceito, que nós tivemos a ideia de estimar quantas vezes uma quantia cabe dentro da outra, o nosso exemplo foi: quantos pacotinhos com 5 balas posso formar com 35 delas? Separamos 5 balas em quantos conjuntos, tá certo? Eram 35 balas. Se nós formamos pacotinhos com 5, quantos pacotinhos formamos? Então, nós estamos fazendo a divisão de 35 por 5, e isso resultará em 7. Quantos grupos de 6 crianças posso formar com 30 alunos do período da manhã? 30 dividido por 6, ou seja, quantos grupos vou formar com 6 crianças se eu tenho um total de 30? 30 separados em 6 crianças, eu tenho 30 dividido em 6 grupos. 30 dividido por 6 igual a 5, porque 5 vezes 6 é igual a 30. Correto até aqui? Vamos falar da distribuição de balas. Distribuindo igualmente 28 balas para 4 crianças, nós obtivemos 7 balas para cada uma das 4 crianças. Então, na linguagem matemática, 28 dividido por 7, 28 balas repartidas entre 7 crianças, 28 balas
dividida entre 4 crianças, resultou em 7 balas para cada criança, porque 28 dividido por 4 é igual a 7, e isto é verdade porque 7 vezes 4 é igual a 28. E, finalmente, a Ana, que tinha os 36 pratos para separar em 3 pilhas, ou seja, estamos dividindo 36 por 3, e isso é igual a 12. Então, 36 dividido por 3 igual a 12, porque 12 vezes 3 é igual a 36. Dando continuidade ao nosso 6º episódio, vamos falar das divisões exatas e não exatas e também dos termos da divisão. Vamos retomar a distribuição de 28 balas entre 4 pessoas. Nós verificamos que essa divisão é exata, pois cada pessoa recebeu 7 balas e nenhuma restou para ser distribuída. Portanto, dizemos que a divisão tem resto zero, ou seja, é exata. Na linguagem matemática, nós registramos 28 dividido por 4 igual a 7. Vamos dar nome aos termos dessa divisão. No exemplo, o 28 é o número de balas para distribuir, é o dividendo. O 4, que corresponde ao número de pessoas, é o divisor. O resultado da divisão, que é o número de balas para cada pessoa, é chamado de quociente. E o 0 é o resto, que é o número de balas que sobraram. Assim, 28 dividido por 4 igual a 7, porque 7 vezes 4 mais 0 igual a 28. Agora, vamos tentar dividir igualmente 28 balas entre 6 pessoas. Da mesma forma, nós podemos iniciar a distribuição a partir de objetos, de um em um, e encontraremos a seguinte situação. Cada pessoa receberá 4 balas, mas essa divisão não é exata, pois serão 6 conjuntos com 4 balas, mais 4 balas restantes. Vamos dar os nomes. O dividendo é o 28, a quantidade de balas. O divisor é o 6, o número de pessoas. O quociente é 4, que é o resultado da divisão, e o resto também é 4. Assim, 6 vezes 4 mais 4 igual a 28. Repetindo, 6 vezes 4, 6 é o número de pessoas, vezes 4, que é o quociente, 24. Mais o resto, as 4 balas que sobraram, nós temos o 28, que é o número de balas inicial. Tudo bem até aqui? A gente se encontra no próximo episódio. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 27 de maio de 2019.